Conversamos com a diretora de Gestão da Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Paola Schaefer. Muito bom dia e, pelo que sei, também docente. Parabéns pelo Dia do Professor. Bom dia, Sabrina, e a todos os ouvintes do Jornal da Mix. É um prazer conversar com vocês e poder falar nesse dia que é tão especial para mim, profissionalmente, mas também pessoalmente. Então, antes da gente entrar nos dados técnicos aqui de elaboração digital do programa em si, queria o seu testemunho, né, dessa vivência como professora, como é que entende esse olhar que se tem sobre a docência do Brasil, os desafios que, né, se tem tido para atrair os jovens para essa carreira. Excelente pergunta, né? É sempre uma reflexão pensar sobre esse questionamento. Eu sou filha de professora, então fui criada num ambiente de muita valorização à educação e ao ensino. Eu acho que esse é uma das grandes bases da minha formação e do meu olhar para a educação com um carinho especial. Mas sabemos que a educação, sim, enfrenta uma série de dificuldades, especialmente para atrair os jovens, os novos interessados, os ingressantes nos cursos de graduação. Mas a gente tem que pensar, né, sempre no poder transformador da educação. A educação, ela transforma a realidade, ela inclui pessoas, ela dá novas oportunidades, ela mostra novos horizontes. Diferentemente de outras coisas que a gente tem a oportunidade de acessar e que muitas vezes podem nos ser tiradas, né? Eu sempre digo, a educação é algo que, independentemente do que aconteça na nossa vida, a gente vai preservar aquilo que a gente aprendeu. Então, o professor, ele tem um papel muito especial, especialmente numa sociedade como o Brasil, em que a gente vive, né, um cenário ainda de desigualdade econômica e social. Com certeza a educação é a forma que a gente tem de transformar essa realidade das pessoas. E aí a senhora falou uma palavra que talvez seja importante que se traga com mais frequência quando a gente fala dos professores, que é o poder, que talvez ainda esteja pouco relacionado, né, e lembrar deste poder de transformação, de acesso, de vínculo, porque eu sempre penso que realmente um dos grandes desafios é esse, né, da entrega que um professor tem, que sempre vai além do seu conhecimento partilhado, tem sempre muito de afeto, de vínculo, que não são todas as profissões que vão ter. E todo mundo teve seu professor, todo mundo tem uma lembrança, inclusive afetiva, com algum professor na sua jornada. E aí, esse professor do amanhã, como é que se elabora? Por que são essas as disciplinas que se está abrindo vaga aqui no Rio Grande do Sul? E o que se espera desse novo edital que está por sair? Perfeito. Eu acho que esse edital conversa, né? O programa, na verdade, Professor da Manhã, ele conversa muito com uma questão que tu comentaste, né? Do professor ser um modelo, ser uma inspiração e ter esse poder de transformação. A gente sempre diz que o professor, ele pode ser aquele exemplo, aquilo que a gente quer seguir, a forma que a gente quer transformar essa realidade. E esse programa vem justamente nesse sentido. Então, ele é um programa que tem um olhar qualitativo e quantitativo, né? Então, nós não temos apenas uma questão a ser endereçada, que é o déficit de professores na educação básica do estado do Rio Grande do Sul, um problema que também é comum às outras unidades da federação, mas também um olhar qualitativo, né? A gente busca trazer uma formação diferenciada e alinhada com as competências do século XXI. E daí, quando nós falamos de competências do século XXI, nós temos uma série de pré-requisitos que nós colocamos a esses cursos de licenciatura, né? Então, é um olhar, por exemplo, para o desenvolvimento de competências interpessoais, além das competências técnicas, questões relacionadas ao letramento racial e social, questões ligadas a competências digitais, somente para citar aqui, né, alguns
desses elementos que nós buscamos trazer nesse edital, além de aproximação com edtechs, com ambientes de inovação. Então, a gente traz aí um olhar justamente de provocar os cursos de graduação a também repensarem a formação desses professores, né? Olhando para o ambiente da sala de aula, que, como tu disse, vai além, né, daquele contexto físico, o papel do professor é muito mais amplo e cada vez está se transformando, né? O professor que, com certeza, nós tínhamos, não é o mesmo professor de hoje, não é o mesmo professor do amanhã. Então, esse programa traz esse olhar qualitativo. Em relação à questão das áreas priorizadas nesse edital, a gente faz um amplo estudo com a Secretaria de Educação do Estado. Então, nós utilizamos dados em relação às futuras aposentadorias dos professores da rede pública estadual, nós utilizamos dados dos bancos de cadastro de professores nas diferentes coordenadorias regionais, nós utilizamos informações relacionadas ao aumento da carga horária em algumas disciplinas, como, por exemplo, língua portuguesa e matemática, que estão previstos, né, com a questão do ensino médio integral. Então, nós computamos uma série de variáveis, né, para conseguir chegar àquelas áreas que devem ser priorizadas no edital, que nesse caso agora, né, são língua portuguesa, como tu mencionaste, matemática, geografia e história. Daí se coloca como contrapartida que aquele que é beneficiado com a bolsa, que pelo que tem aqui é uma bolsa mensal de R$800, venha a integrar o quadro da rede pública. Como é que funciona isso? Isso mesmo, né? Isso está previsto tanto em lei quanto em decreto e em edital, então há todo esse desdobramento, né? E o que a gente prevê? Que após finalizar esse curso de graduação, nessa licenciatura, o beneficiário do programa terá uma contrapartida, né? É uma forma de retribuir à sociedade aquilo que os recursos públicos proveram para esse aluno, né? Então, ele recebe tanto uma bolsa permanência no valor de R$800, como ele também tem todo o curso de graduação pago, né? Isso compreende isenção de taxas, matrículas, mensalidades, e após finalizar o curso, esse aluno será automaticamente cadastrado no banco de professores temporários do Estado e será contratado, né? Então, será uma contratação remunerada como qualquer outro professor temporário, e ali ele terá que desempenhar essa função na totalidade de 1.920 horas, que é o equivalente a 2 anos, né, de trabalho. Então, 2 anos de trabalho, esse professor estará dentro da rede pública de ensino do Estado. Além disso, durante a sua formação, nós já temos previsto uma carga horária de 300 horas de práticas de ensino, também vivenciadas dentro das escolas públicas, e também o estágio obrigatório que deve ser realizado dentro da rede de ensino pública do Estado. E daí pode nos perguntar, né, por que vários desses momentos a gente está provocando essa aproximação, né? Porque a gente entende que para que esse professor seja formado com qualidade, ele também precisa conhecer esse ambiente, ele precisa estar dentro desse ambiente, ele precisa entender quais são as necessidades deste contexto, destes alunos, como ele vai trabalhar a questão da aprendizagem, quais são os desafios que ele vai vivenciar como professor, né? Então a gente tem cada vez mais provocado essa aproximação entre o ambiente da universidade e o ambiente da escola. Bom, estamos falando de vagas no estado. As pessoas que vão fazer essa formação, elas conseguem ficar dentro das suas próprias cidades, ou existe a possibilidade de terem que ser deslocadas para cumprir em outras áreas?
Isso, o edital prevê uma distribuição regional nos 8 ecossistemas de inovação do estado do Rio Grande do Sul. Aqui a gente usa como referência, né, uma questão geográfica de um programa Inova, que é um programa da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, em que nós temos uma divisão geográfica do estado do Rio Grande do Sul em 8 ecossistemas ou 8 territórios, né? Nesses 8 territórios, nós temos previsto, né, vagas para essas 4 diferentes áreas. Então, o chamamento público irá incluir vagas, bolsas de estudo para todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. É claro que, como se trata de um chamamento público, isso também depende, né, das universidades submeterem propostas para todas essas áreas do conhecimento e nas 8 diferentes regiões. Mas esperamos que sim, até mesmo visando aí uma política, né, pública que tem esse caráter regionalizado, que busca desconcentrar a formação de recursos humanos só na região metropolitana e também levar oportunidades a todas as regiões do estado. Desculpa, não te ouvi, Sabrina. Já temos uma data para o lançamento desse próximo edital? Perfeito. Pretendemos lançá-lo, né, até o final do mês de outubro. Estamos fazendo todos os esforços necessários para que isso seja alcançável, até porque é um mês muito especial, como comentamos hoje, comemoramos o Dia do Professor, né? Então, acho que o Dia do Professor não é um dia de comemoração, na verdade é o ano inteiro, né? Mas esse mês ele tem um caráter simbólico para as universidades, para as escolas, para os professores do amanhã. Então, pretendemos fazer o lançamento até o final do mês. Certo, muito obrigada. Paula Schaefer, diretora de Gestão da Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Um bom dia e, mais uma vez, feliz Dia do Professor. Eu que agradeço pela oportunidade e espero, né, em breve estar, quem sabe, aqui também conversando contigo, Sabrina, e com aqueles que serão os professores do amanhã do estado do Rio Grande do Sul.